Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente matemática aqui na unidade 1. Eu sou o professor Hilner, né, e eu estou aqui para apresentar mais um tema de estatística para você. Então acompanhe o nosso objeto de conhecimento da aula de número 13. O nosso objeto de conhecimento diz assim, medidas de dispersão, variância e desvio padrão. Ainda estamos falando de estatística, tá bom? Acompanhe também o detalhamento, conceito de variância e aplicação. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos falar então de medidas de dispersão. Acompanhe então comigo o conceito. A medida de dispersão são parâmetros estatísticos utilizados para identificar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores, ou seja, a sua homogeneidade e heterogeneidade. Vamos já ver o que é cada um desses elementos, tá bom? Começando então com homogeneidade. O que é a homogeneidade? Homogêneo, né? É o que possui natureza ou apresenta semelhança de estrutura, função, distribuição, etc. Um conjunto homogêneo, por exemplo, apresenta grande unidade, adesão, uniformidade entre seus elementos, né? Algo que seja uniforme. E em contrapartida, né, a heterogeneidade, é o heterogêneo, né, que é o que possui natureza desigual. Se um é igual, o outro é desigual. E apresenta diferença de estrutura, função, distribuição e etc. Um conjunto heterogêneo é aquele que não possui unidade ou uniformidade. Então, o heterogêneo é o antônimo, né? O oposto de homogêneo. Então, só para a gente esclarecer um pouco mais esses termos técnicos que nós estamos utilizando aqui no estudo da estatística, o que a gente vai avaliar nessa aula, né, para chegar justamente no que nós chamamos de variância, eu posso resumir tudo num exemplo, tá? Vamos supor que numa turma aqui do mediado, né, do nosso ensino mediado, é composto por 4 alunos, tá? Vamos supor que 2 desses alunos tenham 18 anos, tá bom? Então, são 2 alunos com 18 anos. A gente já viu aqui o conceito de média, né? Se eu calcular a média de idade desses 2 alunos, os 2 com 18 anos, a gente soma 18 com 18, divide por 2, a média vai ser exatamente 18, né? Com relação a isso, acho que não tem dúvidas. Agora, se os outros 2 alunos tiverem uma disparidade de idade, vou dar um exemplo aqui, fora da realidade, mas que vai estar dentro do nosso contexto, tá bom? Imagine que os outros 2 alunos tenham aí 2 anos e 34 anos. Vamos supor que pudesse ocorrer uma situação dessa. Se a gente somar as 2 idades, 34 e 2 anos, nós teremos 36, e 36 dividido por 2 também dá 18. Então a média de idade desses 2 alunos também vai ser 18, tá bom? Então, de um lado, nós temos 2 alunos, ambos com 18 anos, e a média também 18 anos, e na outra, nós temos 2 alunos com uma disparidade enorme de idades, mas que na média também tem 18 anos. Então, são 2 grupos diferentes que possuem a mesma média, mas é claro e evidente que tem uma disparidade entre os 2, né? Ambos aqui possuem a mesma idade, mas aqui não, tem uma diferença enorme entre as idades. Então, o que vai ser a variância? O que é essa disparidade, né? A variância vai justamente nos proporcionar essa distinção entre um grupo que tem, no caso, uma disparidade, né, da sua natureza e outra que não tem, tá bom? Então, a variância e, consequentemente, o desvio padrão vão trazer para a gente essa análise, tá? Se eles são dispersos ou não quanto à sua natureza, tá bom? Então, resumindo, é isso, tá bom? O que nós vamos ver hoje sobre variância é justamente esse grau de disparidade, por isso que a gente está analisando aí esses conceitos, tá bom? Vamos agora verificar
como é que a gente identifica, né, a homogeneidade e a heterogeneidade no conjunto de valores. Então, olha só, para identificar a homogeneidade e a heterogeneidade de um conjunto de valores, ou seja, a dispersão, né, deve-se observar o quanto a amostra de dados estão muito ou pouco espalhados em torno da média aritmética, tá bom? Então, de acordo com essa disparidade, a gente pode classificar dessas duas formas, tá bom? Exatamente em cima do exemplo que eu dei para vocês ainda há pouco, né? Dois alunos, dois indivíduos que têm quase nenhuma dispersão, na verdade nenhuma dispersão, né? Porque ambos teriam ali 18 anos, enquanto no outro a dispersão é muito maior, né? Um aluno com 2 anos e outro com 34, tá bom? Então seria uma disparidade muito grande, tá certo? Então bora ver um exemplo para a gente identificar melhor esses conceitos. Olha só, nós temos aí dois conjuntos, né? O conjunto A com 59, 60, 60, 60 e 61. E no grupo B, 5, 10, 40, 115 e 130, tá? Então, quando a gente calcula a média desses dois conjuntos, o A e o B, nós vamos ter o mesmo valor, tá bom? A média dos elementos aí do conjunto A é 60 e a média dos elementos do conjunto B também é 60. Parecidíssimo com o exemplo que eu dei aqui ainda há pouco, né? Com os dois estudantes. Então, os dois possuem a mesma média, tá bom? Só que com uma diferença. Um deles tem quase nenhuma disparidade, né? E a outra tem uma disparidade muito grande. Então, olha só, observa aí o conjunto A. Percebam que a disparidade com relação à média é pouquíssima. A média do grupo A, do conjunto A, é 60, né? Percebam que a maioria dos elementos do conjunto A também são 60. E aqueles que não o são, estão muito próximos. Percebam que aqui, ó, o 61 nada mais é do que o 60, né? Mais uma unidade, ou seja, está bem próximo, a diferença é só de uma unidade, enquanto o 59 está bem próximo de 60 também, ó, só que com menos uma unidade, tá bom? Então, percebam que a disparidade entre os elementos aí é pouca, diferente do grupo B. No conjunto B, nós temos o elemento aqui, ó, sendo 5, e o outro, ó, 130. Temos um elemento aqui, ó, 10, e um outro 115. Ou seja, em nenhum momento nós temos aqui elementos próximos de 60. O mais próximo que tem de 60 aí é o 40, tá bom? Então, percebam que a média do conjunto B é 60, mas os seus elementos estão bem dispersos, né? Diferente do grupo A, que todos os elementos estão bem, ou são iguais a 60, né? Ou estão bem próximos de 60. Remetendo ao exemplo que eu dei ainda há pouco, né? 2 alunos com 18 anos têm 0 dispersão, né? Estão exatamente com a mesma idade da média, enquanto no outro grupo a disparidade é bem grande, tá? Um com 34 e o outro com 2. Então, os dois estão bem longe da nossa média de 18, tá bom? Então, é essa disparidade que a gente vai se concentrar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos seguir em frente aí para a gente classificar agora, olha só. Na amostra A, ela é mais homogênea. Lembra que eu falei que eles estão bem próximos à média? Então, quando isso ocorre, eles são homogêneos. Então, no exemplo da sala de aula que eu dei, os 2 alunos com 18 anos seriam aí os exemplos de homogêneo, tá bom? E a amostra B, diferente, né? Que são aqueles elementos que estão bem distantes da média, então eles são heterogêneos. No exemplo da nossa sala de aula aí,
os dois alunos com 2, né, e 34 anos, hipoteticamente falando, é claro, seriam, então, um exemplo de heterogeneidade, tá bom? Então, é nisso que a gente tem que se concentrar quando a gente fala de variância, tá bom? É o quão dispersos eles estão da média daquele grupo, tá bom? Vamos seguir em frente agora. Então, a conclusão é assim, ó. O conjunto A apresenta dispersão, né, ou também conhecido aí como variabilidade, menor do que o conjunto B, né? Então, é dessa forma que a gente classifica um conjunto disperso ou não disperso, tá bom? A gente calcula aí o seu grau de variabilidade, tá bom? Então, quando a gente tem aí um levantamento de dados muito grande, né, com muitos elementos, com muitos dados, é importante também a gente saber o grau de dispersão que eles têm, né? Nós chamamos então de variabilidade. Bom, vamos seguir em frente aí. A fim de avaliar os valores de uma variável, né, os valores dentro de um conjunto de dados, mostrando seu grau de dispersão, ou também conhecido como variabilidade, em torno da sua média aritmética, a estatística recorre às medidas de dispersão, tá bom? As medidas de dispersão mais comuns são a variância, que é o que nós vamos conhecer, o desvio padrão, que também vamos conhecer, além disso, o coeficiente de variação e a amplitude total, tá? Então, são esses elementos que nos ajudam a verificar essa dispersão dos dados. Tá bom? Então vamos ver então o que é variância. Acompanhe comigo, olha só. Olha só o conceito de variância. A variância é uma medida de dispersão que tem como objetivo a avaliação de um conjunto de dados, analisando o quanto eles são dispersos. A gente viu com os exemplos ainda há pouco, né? Para isso, tomamos como referência a média aritmética do conjunto. A gente já viu aqui o que é média aritmética, né? Como é que se calcula, então, a variância? Bom, para se calcular a variância, ela dá um pouquinho de trabalho, mas acompanha aí comigo. Olha só. A variância, ela é determinada pela média dos quadrados das diferenças entre cada uma das observações e a média aritmética da amostra. Então, o cálculo é feito usando essa fórmula aí, ó, tá bom? Não se espante com ela, porque ela é bem simples de ser utilizada, tá bom? Nos exemplos que nós vamos mostrar aqui, ela é bem simples de ser utilizada. Só que ela fica melhor utilizada, né, quando a gente tem aí o auxílio de uma calculadora, tá bom? Porque são várias contas que a gente tem que fazer. Seguindo em frente, olha só, cada símbolo que você está vendo na nossa fórmula, ela tem um significado, acompanhe comigo, ó. Então o V é a variância, né? O XI é o valor observado, é o nosso dado, tá bom? MA é a média aritmética da amostra, a gente já viu, né, como é que se calcula. E N é o número de dados observados, que, conforme o exemplo, vai variar esse valor, não é? Bora ver então uma aplicação? Acompanhe aí comigo a nossa aplicação. Vamos considerar as idades de dois grupos de crianças que irão participar de duas amostras diferentes em uma escola. Então acompanhe aí o grupo A. Ó. O grupo A tem uma criança com 1 ano, nós temos duas crianças com 2 anos, por isso que está repetido aí, tá? 2 anos, 2 anos. Nós também temos duas crianças com 12 anos, por isso que nós temos também repetido aí o 12 anos. E a última criança do grupo A com 13 anos. Agora acompanhe aí o grupo B. O grupo B nós temos uma criança com 5 anos, outra criança com 6 anos, nós temos duas crianças com 7 anos, por isso que está repetido, tá bom? Mais uma criança com 8 anos e a última criança com 9 anos. Repare que em ambos os grupos nós temos 6 elementos, né? São 6 crianças em cada grupo. Percebo que as idades elas são diferentes, não é? Então, a princípio,
a gente não tem muita coisa que concluir sobre esses dois grupos. E aí é que entra, então, o cálculo da variância, tá bom? Então, você viu ainda há pouco na nossa fórmula que para calcular a variância a gente precisa, então, da média aritmética, né? Já que, para a gente verificar qual é a dispersão, né, a gente tem como referência principal a média aritmética. Então, a gente vai calcular a média tanto do grupo A quanto do grupo B. Vamos começar, então, com o grupo A. Acompanhe comigo na tela, olha só. No grupo A, nós pegamos, então, as idades de todas as crianças do grupo A e nós vamos calcular a média aritmética. Então, soma 1, mais 2, mais 2, mais 12, mais 12, mais 13, que são exatamente as idades de todas as crianças do grupo A. Tá? Vamos somar e nós vamos dividir pela quantidade. Como eu adiantei, né? São 6 crianças, então essa soma toda vai ser dividida por 6. Quando a gente soma, então, 1 mais 2, mais 2, mais 12, mais 12, mais 13, nós temos, então, como resultado 42. Por isso que nós temos ali 42 sobre 6. E essa divisão ela é exata, né? 42 dividido por 6, nós temos, então, a média aritmética sendo 7 anos. Então, a média de idade, tá, das crianças do grupo A são de 7 anos. Beleza, vamos guardar essa informação, porque agora nós vamos para a outra parte do cálculo da variância, tá bom? Então, olha só. A gente já calculou a média aritmética, agora nós vamos fazer o seguinte cálculo. Nós vamos pegar cada idade das crianças do grupo A, tá bom? E nós vamos subtrair pela média, tá bom? Como é que é? Cada 7 que você vê aqui dentro do parênteses, cada 7 desse aqui, ó, é a nossa média, que nós acabamos de calcular, tá bom? 7, não foi a média? Média aritmética? Então, cada 7 que nós temos aqui é a nossa média aritmética. E cada valor que vem antes do sinal de subtração é cada idade de criança do grupo A. Então, nós tínhamos uma criança com 1 ano, né? Outra criança com 2 anos, mais uma criança com 2 anos, outra criança com 12 anos, uma outra com 12 anos também, não é? E mais a última lá que tinha 13 anos. Então, cada parêntese desse é uma subtração da idade de uma dessas crianças pela média, tá bom? Então, no primeiro parêntese nós temos 1 menos 6, o resultado disso vai dar 6 negativo, ok? Só que reparem que nós temos o expoente aqui fora, né? Nós temos aqui o 2, né? O quadrado. Então, menos 6 elevado ao quadrado, ele vai dar positivo 36. Por isso que aqui embaixo, ó, nós temos 36. Já é o resultado dessa subtração. É claro que vai dar um valor negativo, mas quando a gente eleva ao quadrado, a gente sabe que quando o expoente é par, né, o nosso resultado será positivo. E a mesma coisa vai ocorrer com os demais, ó. O segundo ali, ó, 2 menos 7. O resultado de 2 menos 7 vai dar menos 5, não é? Só que esse menos 5 elevado ao quadrado, o que é que nós vamos ter? Resultado 25. O terceiro elemento aí dessa soma também, né? 2 menos 7 vai dar menos 5, e 5 elevado ao quadrado, 25. Ok? Então, ó, fazendo, então, nossos cálculos, tá? Por todas as demais subtrações, né? A gente vai chegar, então, a esses resultados, ó. 12 menos 7 vai dar 5 positivo dessa vez, tá? Só que 5 positivo elevado ao quadrado também vai dar 25. O penúltimo agora,
12 menos 7 também, né? Vai dar 5 positivo. 5 positivo ao quadrado, 25. E o nosso último elemento lá, né? Aquele garoto com 13 anos. 13 menos 7 vai dar 6 positivo. E 6 positivo elevado ao quadrado, 36. Então tá aqui, tá bom? Então, como eu falei, dá um pouco de trabalho, dá, mas o que nós vamos ganhar é justamente um número que corresponde à dispersão do nosso conjunto A, tá bom? Então, calculando aí, 36 mais 25, mais 25, mais 25, mais 25, mais 36, e depois, dividindo por 6, nós vamos ter mais ou menos 28,67, né? 28,66, 66, mas a gente considera aí duas casas decimais, a gente pode considerar então 28,67, tá bom? Então a variância, tá, do grupo A, a gente encontrou então como resultado 28,67. Esse aí é só o grupo A. Falta ver ainda o grupo B. Bora ver então o grupo B, como é que vai ser a variância? Então olha só, o grupo B, nós temos lá as crianças com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 7 anos, 8 anos e 9 anos. São também 6 crianças, né? Primeiro nós vamos calcular então a média aritmética. A média aritmética é só o primeiro passo das crianças do grupo B. Então, repare que nós vamos somar então todas as idades, né? 5, 6, 7, 7, 8 e 9. Então, o somatório de todas as idades das crianças, dividida pela quantidade, né? São 6 crianças, a gente vai ter então a mesma média do grupo B. Aliás, do grupo A, né? Também foi 7 anos lá, também está sendo 7 anos aqui, tá? Mas agora nós vamos para o cálculo da variância, de novo. Vamos ter, então, aquele trabalhinho para fazer isso aqui agora com o grupo B, ó. Então, a média a gente encontrou 7, né? Perceba, então, que nós temos o 7 em todos os parênteses. E nós vamos pegar, então, as idades das crianças e sempre subtrair com o valor da média, tá? Então, a primeira criança tinha aqui 5 anos, 5 menos 7, tá bom? A segunda criança tinha 6 anos, então 6 menos 7. A terceira criança tinha 7 anos, então 7 menos 7. A quarta também, né? 7 menos 7. A penúltima criança já tinha 8 anos, então 8 menos 7. E a última criança com 9 anos, então 9 menos 7. Então, aquele mesmo procedimento que nós fizemos aí para o grupo A. A subtração de 5 menos 7 vai dar 2 negativo. Só que 2 é negativo elevado ao expoente par, que nesse caso aqui é o 2, né? Menos 2 elevado ao quadrado, 4 positivo. A segunda criança, 6 menos 7, resultado vai dar menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 positivo. A terceira e a quarta criança terá resultado mais fácil, né? Porque é 7 menos 7, isso vai dar 0, e 0 elevado ao quadrado vai continuar sendo 0. Então, essas duas crianças aqui, ó, 0 e 0. A penúltima criança, nós temos aí 8 menos 7. 8 menos 7 vai dar 1. 1 elevado ao quadrado, resultado 1. E a nossa última criança, que tinha lá 9 anos, 9 menos 7 vai dar 2 positivo dessa vez. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, somando aí, 4 mais 1, mais 0, mais 0, mais 1, mais 4, e posteriormente dividindo por 6, olha só o nosso resultado agora. Nosso resultado deu 1,67 no grupo B, tá?
Vamos voltar aqui para a gente lembrar qual era o resultado do grupo A. Olha só quanto era o grupo A. 28,67, a sua variância. Então eu vou colocar aqui, ó, 28, opa, só para a gente comparar, 28,67. Esse aqui é o resultado do grupo A. Então percebam como deu diferente, né? Esse aqui é o grupo B, 1,67, e o grupo A que deu 28,67. Aí eu pergunto, qual é o que tem maior dispersão entre os dois grupos, embora a média das duas, né, dos dois grupos eram iguais. Ambas as médias eram igual a 7 anos. Então, com o cálculo da variância, a gente percebeu que o grupo A tem uma dispersão maior do que as crianças lá do grupo B. Por isso que nós temos um comentário aqui embaixo, ó. Observe que, apesar da média ser igual, né, e nós vimos aqui, nós calculamos a média dos dois grupos, o valor da variância é bem diferente. Ou seja, os dados do primeiro conjunto são bem mais heterogêneos, né? São diferentes. Então, o grupo B é mais homogêneo e o grupo A é mais heterogêneo. Tá bom? Então, é dessa forma, então, que a gente calcula a nossa variância. Tá bom? É claro que com conjuntos com poucos elementos, como foi aqui o nosso exemplo, né, a gente consegue analisar rapidamente, né? A gente consegue ali, numa leitura rápida, verificar qual é o grupo mais disperso, qual é o grupo menos disperso. O cálculo da variância ele existe para quando nós temos muitos dados, nós temos muitas informações, né? Quando a gente monta aí tabelas, né, para uma pesquisa estatística, nós temos às vezes muitos valores, nós temos às vezes 1000 valores, né? Numa pesquisa eleitoral, por exemplo, são entrevistadas 2000 pessoas, tá bom? Então imagina 2000 informações, né? Você não consegue facilmente verificar qual é a dispersão ali dos grupos, né? Por isso que existe, então, esse cálculo da variância, e por isso que nós estamos colocando aqui elementos com poucos elementos, né? Nós temos aqui conjuntos com poucos elementos, justamente porque o nosso cálculo, né, a gente tem que pegar cada elemento, subtrair com a média, elevar ao quadrado, e depois, né, todo esse processo dá muito trabalho para fazer manualmente, mas o importante é que a gente entenda, compreenda como é que é calculado aí a nossa variância, tá bom? Vamos fazer aquela pequena revisão, então, voltando às nossas cartelas, para a gente reforçar o que nós aprendemos agora, tá bom? Então, vamos lá. A gente começou falando, então, de dispersão, não é? Para a gente poder entender o que vai ser feito com a variância, tá? Então, olha só. A gente começou, então, falando aí dos grupos homogêneos, né? Que é aquele que tem ali uma maior uniformidade. Depois a gente falou aí dos heterogêneos, que é justamente o oposto, né? O antônimo de homogêneo. E para a gente fazer, então, a diferença entre os dois, a gente precisa, então, do cálculo da variância a partir da média aritmética, né? Então nós vimos aqui, por exemplo, esse conjunto A, onde os elementos estão bem próximos da sua média, né? A gente viu que a média aqui é 60, então os seus elementos não estão distantes da média, que é 60, diferente do grupo B, que a média também é 60, mas os seus elementos estão bem distantes da média, tá bom? Então, para verificar essa dispersão, a gente calcula a variância, tá bom? E nós utilizamos aqui o nosso cálculo, né? Primeiro, a gente calcula a média, né? Porque é em cima da média que a gente vai verificar a variância. E depois a gente pega cada elemento e subtrai pelo valor da média. O resultado nós elevamos ao quadrado, tá bom? E aí depois a gente faz aquela somatória, né? Divide pela quantidade. Esse resultado aí é o que nós chamamos, então, de
variância, tá bom? Então, na prática, nós vimos aí como calcular a dispersão de um conjunto de dados, tá bom? É isso então que eu tinha para apresentar. Esse então é o final da nossa aula.